Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Estamos aqui nesse canal da comunidade Jeová Nissi para falarmos da palavra de Deus e nesse momento estudarmos juntos, né? Aprendermos juntos sobre o que Deus diz através da sua palavra para que a gente venha crescer em graça e em conhecimento, em unidade de espírito. Eu espero que você esteja preparado aí na sua casa para esse momento, né? Que nada venha tomar a tua atenção. Eh, é sempre importante, né, eu gosto de destacar que isso aqui, esse momento de live, esse vídeo de estudo bíblico, nesse breve vídeo, ele não substitui a tua vida com Deus, o teu estudo pessoal, né, a tua busca pessoal pela presença de Deus e por aprender mais de Deus, né, mas ele é uma ferramenta que pode ser usada, por você, está disponível para toda a igreja do Senhor, né, para que você venha crescer na palavra de Deus e na sua presença. Nós vamos fazer uma oração e aí a gente já dá início no tema de hoje. Feche os teus olhos e oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te bendizemos nesse momento, justamente porque podemos, meu Pai, falar da tua palavra abertamente, livremente, meu Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, nos ensine, Pai, venha quebrantar os nossos corações, de maneira que venhamos ser mais maduros na fé, de maneira, Senhor, que venhamos te agradar mais com a nossa vida. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos conduza, nos abençoe, meu Pai, com o entendimento, com o discernimento da tua palavra, que somente o teu Espírito Santo pode nos dar. É o que nós te pedimos e te louvamos. Amém e amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a sã doutrina, ou de uma maneira mais clara, sobre a atual teologia da Igreja de Cristo, né? Principalmente nos nossos dias e aqui no Brasil, né? Em especial no Brasil. Isso está se espalhando pelo mundo afora, mas no Brasil, hoje em dia, isso está muito forte, né? É um tema que precisa ser falado. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos lidar com isso nos nossos dias e a gente vai aprender hoje através da carta de 2 Timóteo, né? Quando Paulo escreve a Timóteo, nós vamos usar a carta de 2 Timóteo, capítulo 4, tá? E nós vamos falar sobre essa realidade que nós estamos enfrentando. Antes de a gente entrar na introdução do tema de hoje, eu gostaria de ler com você 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz o seguinte: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Até aí. Irmãos, aqui Paulo ele escreve uma carta endereçada especificamente para uma pessoa, chamada Timóteo, que era seu discípulo. Eu gosto de pensar na carta de Timóteo, né, nas cartas de Timóteo, como uma carta que Paulo escreve para um cristão ideal, né. Eu não vou chamar de um cristão pleno, porque a plenitude do evangelho de Cristo manifesto na nossa vida vai ser somente quando a gente for transformado, né, em glória por Jesus Cristo, na sua segunda vinda. Mas é uma carta que Paulo escreve para um cristão que deveria ser o cristão ideal no mundo, tá? Então ele exorta Timóteo, ele escreve essas recomendações, o porquê nós devemos nos preocupar com isso, ou melhor dizendo, Timóteo deveria se preocupar com isso, e a gente vai ver que nos nossos dias isso se cumpre, até porque a palavra de Deus é uma profecia, né? A maior de todas, a única que nós precisamos em nossa vida está na palavra de Deus, que é a principal
profecia de todas, e mesmo Paulo escrevendo isso lá atrás, há 2000 anos atrás, ela está viva hoje, ela está real hoje, né. A realidade que Paulo escreve essa carta a Timóteo, está se cumprindo hoje, nos nossos dias, isso é real, e nós podemos aplicar ela na nossa vida. Pois bem, então vamos lá. A sã doutrina, né, a gente vê nos nossos dias, ou principalmente nos últimos anos, um crescimento, exponencial da igreja evangélica no Brasil. E quando eu digo crescimento, eu estou falando de números, tá? Numericamente, a igreja evangélica no Brasil, ela só vem crescendo ano após ano. E antes de a gente pensar, de uma maneira crítica nesse assunto, eu gostaria de destacar que é um motivo de alegria também, certo? Porque a barreira do número, né, a barreira do número a gente tem vencido. A igreja evangélica tem crescido rapidamente, exponencialmente, tá, no Brasil. E isso é um motivo de alegria, né. O evangelho tem se falado mais vezes. O nome de Jesus tem se falado mais vezes. As coisas de Deus, as coisas que Deus pode fazer, que fez, deixou, ou não fez, tem se falado mais vezes. Só que tem um porém, né? Para que isso seja realmente uma bênção no nosso país, a gente tem que transformar essa quantidade em qualidade. Porque não adianta de nada, né, a gente tem um ditado popular que a igreja está cheia de crentes vazios, e isso é também uma realidade. Então, não adianta, uma igreja cheia de crentes vazios não muda uma realidade, não muda uma sociedade, um país, né, não causa impacto, do evangelho nessa aonde ela está inserida. Então, o nosso desafio é dar qualidade para esse número gigantesco da igreja evangélica, né. E a gente é considerada a nação, né, o país com a terceira maior população evangélica do mundo. E daí, né, obviamente vem os questionamentos, né, se a gente é o terceiro país com o maior número de cristãos, porque o Brasil está de mal a pior, né. E realmente é uma questão que a gente deve pensar, deve refletir, porque sim, pessoas, salvas, crentes verdadeiros, eles são usados por Deus para mudar a realidade da nação, né. A nação, conforme a nação cresce em números de evangélicos, ela deveria também crescer ou aumentar o seu nível de santidade, tá. Isso é como se 2 mais 2 fosse 4. Quanto mais cristãos, mais santo aquela nação deveria ser. Isso deveria ser essa a conta, tá. Mas não é assim, e a gente, precisa falar sobre isso, né. E isso tem a ver, irmãos, com a qualidade da doutrina, da teologia, né, que está sendo propagado. Eu falei agora há pouco que, com o crescimento numérico dos evangélicos, o nome de Jesus tem sido falado mais vezes. Sim, isso é uma verdade, mas de que maneira ele tem sido falado? Por quais meios, né, por quais exemplos, por quais caminhos Jesus tem sido falado, de que maneira ele tem sido usado. Porque simplesmente falar que Jesus é bom, que Jesus é um cara do bem, que Jesus é paz e amor, que Jesus te ama, não resolve a questão, não traz um entendimento correto sobre quem Jesus é. A gente acabou de ler aqui em Timóteo capítulo 4 que na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Então, o Jesus, o cara gente boa, né, que é pregado por aí afora, o cara paz e amor, o Jesus te ama, ele é o mesmo Jesus que vai jogar muitas pessoas no inferno, que vai condenar muitas pessoas. Ele vai ser o justo juiz e nós vamos prestar contas para Jesus, né. Jesus não apenas nos ama no sentido simples da questão, mas ele nos ama a tal ponto que ele nos exorta, que ele nos transforma, que ele nos corrige, que ele muda a nossa realidade, o nosso comportamento moral, ético e por aí vai, tá. E Paulo, ele vai falar, lá para Timóteo, né, orientando Timóteo sobre o comportamento dos homens. E nós podemos ver, que
a teologia da igreja cristã brasileira, eu mexi aqui na câmera, eh, não condiz com o comportamento. Porque, embora a igreja cristã vem crescendo tanto numericamente, o comportamento desses cristãos não condiz com a sã doutrina, não condiz com uma teologia robusta e segura. Tá? E Paulo, ele exorta Timóteo falando que haveria um tempo onde a humanidade não ia mais tolerar a sã doutrina. Eles iam buscar mestres segundo as suas próprias vontades, porque eles iam sentir coceira nos ouvidos. Eles queriam que vão querer que esses mestres, esses falsos mestres, tirem a coceira dos seus ouvidos, falando aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que realmente a palavra de Deus diz, tá? Então, eu vou falar sobre algumas características das teologias da atualidade, tá? Após isso, eu vou também falar sobre os prejuízos dessas teologias, desses falsos ensinos, dessas falsas doutrinas, tá? E qual é a resposta bíblica que nós devemos dar para esse problema, tá bom? Então, como a gente leu aqui, né, versículo 4: "Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos", voltando-se para as coisas que, não têm comprovação, não são verdades, são ilusões, né. E quais são, tratando agora do primeiro ponto, quais são os principais, tópicos, né, características dessas doutrinas, dessas teologias pregadas pelas igrejas aí afora, no Brasil e também no mundo. A teologia da mágica, né, a teologia como se ela é tratada como se a gente falasse palavras-chaves, né, e as coisas acontecessem na nossa vida como num passe de mágica, né. A gente usa o poder de Deus como magia. Faça isso, e aquilo acontece. Eu determino que aquilo aconteça, e aquilo acontece. Eu declaro isso aqui, e aquilo acontece. A gente, na nossa cabeça, usando orações, né, declarações, palavras-chaves nas nossas orações, a gente pensa que de maneira mágica aquelas coisas vão acontecer. E as pessoas estão, dispostas a fazer qualquer coisa para que isso aconteça dessa forma, né. E a gente pode lembrar de Simão o Mágico. Quando Paulo foi pregar em uma determinada, cidade, né, o Simão, o mágico, lá em Samaria, ele foi conhecido por querer comprar o poder de Deus. Ele já era conhecido na cidade como um homem mágico, né, um cara que fazia truques e magias e tudo mais. Obviamente, se não fosse truques, eram, questões, espirituais do maligno, né, para enganar as pessoas. E quando Paulo prega o evangelho para ele, né, ele quer comprar o poder de Deus, porque ele quer, através do poder de Deus, continuar na sua vida de engano. E ele tenta comprar, e as pessoas hoje em dia elas estão da mesma forma. Elas buscam igrejas aonde ensinam esse tipo de coisa, onde né, o pastor lá vai dizer: "Não, decreta isso, declare isso, pense nisso aqui, peça para Deus dessa forma, exija do Senhor, tais coisas, porque você é um filho de Deus e você merece tal coisa", e assim, assim, assim. E aí, no final das contas, o que o pastor daquela igreja quer é arrecadar mais fundos, mais dinheiro, e essas pessoas pagam por isso. Pagam, e não é pouco, irmãos, não é pouco. Quando se fala em dar dinheiro para o reino de Deus, de uma forma com que isso vai ser convertido em palavra, em ensino bíblico, em mudança no comportamento da sociedade, as pessoas ficam meio assim, né, será que vale a pena? Será que porque não traz o sentimento é que não estou recebendo nada em troca. É para uma causa que não me afeta diretamente. Então as pessoas ficam meio assim, mas quando é para receber coisas, para ouvir mentiras de que a vida dela vai mudar, que as coisas vão acontecer como num passe de mágica, essas pessoas pagam.
e pagam muito. Não prendem a sua mão a dar os seus recursos financeiros para essas igrejas, tá? Então a teologia da magia, do abracadabra, das palavras-chaves, ela é uma característica real das falsas doutrinas dos nossos dias. Deus é visto, né, por essas pessoas como um gênio da lâmpada. Você raspa a lâmpada, você chama aquele gênio e você faz 3 pedidos e Deus tem que responder, tá? E aí vem vários objetos, né, de magia, né, dessa teologia dentro disso, aquela vassoura que vai varrer todo o mal, o sal ungido, o óleo não sei do que, a flor ungida e por aí vai, que vocês, né, muitos de vocês já estão bem familiarizados com isso, né, a água ungida, o lenço, o sabonete que vai lavar a tua alma, enfim, né, e aí surgem vários objetos para fortalecer esse falso ensino. Outra característica, né, das falsas teologias é a chamada teologia da prosperidade, né, que afirma que quem tem fé necessariamente deve ser uma pessoa rica e saudável, tá? Então, uma característica do falso ensino, irmãos, é a pregação de que o cristão verdadeiro, o filho de Deus, ele necessariamente deve ser uma pessoa rica, próspera e saudável. Não pode, essa pessoa ela não pode passar por tribulações, não pode passar por situações difíceis na sua vida. Ela não pode ter. Até essa palavra é difícil de usar, né? Porque ela é usada de uma forma distorcida, mas ela não pode passar por escassez na sua vida. Né? Ela não pode ter falta de dinheiro e nem passar por enfermidade na sua saúde física. Então, é como se Jesus Cristo tivesse morrido na cruz, apanhado, humilhado, né, e morrido numa cruz para nos garantir uma estabilidade financeira, uma estabilidade economicamente sólida, né? Então, se resume a morte de Jesus, se resume a tanto que na teologia da prosperidade, irmãos, a morte de Cristo, ela não é muito falada, a morte em si, a cruz, o sofrimento de Cristo em si, mas quando é citado, né, Jesus morreu para te dar o melhor. Mas esse melhor fica no subjetivo e depois eles trazem o melhor como sendo uma vida próspera financeiramente e próspera em sua saúde física, entende? Então, se resume a isso. Jesus morreu numa cruz para te dar uma vida economicamente estável, certo? Essa é uma das muitas características dos falsos ensinos, tá? Outra característica é a teologia do super-homem, quando homens, né, são tidos como pessoas mais espirituais do que aquele que está buscando a Deus naquele momento, do que o membro da igreja, do que, né, a pessoa, entre aspas, comum, que não exerce um papel de liderança sobre aquele lugar, né? E tanto que esses homens, o título de pastor não é mais suficiente. Chamar esse homem ou essa mulher de pastor é muito pouco. É muito pouco e não descreve a grandiosidade daquele homem, daquela mulher naquela sociedade. Pastor é muito pouco, daí vem, né, os apóstolos, vem os semideuses, né, sei lá qual é a nomenclatura, até o nome de bispo é colocado como um título maior do que o do pastor. Eu sou pastor, né? Agora eu vou ser consagrado a bispo, né? A busca por títulos, né? Como se fosse uma escadinha, né? Que a gente vai subindo até alcançar o título de semideus. Só tem tem um pastor, um cara aí que tem um vídeo na internet, eu não vou lembrar o nome dele agora, senão eu citaria aqui, que ele diz que ele é o anjo da igreja e que ele determina quem vai para o céu, quem vai para o inferno,
né? Porque Deus deu esse poder para ele. Né? Essas loucuras. Então, e as pessoas, irmãos, em busca de satisfazer as suas próprias vontades, elas dão quórum, elas dão palco para essas pessoas, tá? Elas veneram essas pessoas. Então, a teologia do super-homem é mais uma característica dos falsos ensinos. Outra coisa é a teologia da onda, né? Já se fala aí, já se falou uns dias atrás, há um tempo atrás, a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, né? E que nada mais são do que modinhas que vêm e a gente vai copiando como se aquilo fosse o auge do evangelho no momento. Mas a gente nunca busca crescer espiritualmente falando, buscando na palavra, e sim a gente busca qual é a nova modinha, qual é a nova onda das maiores, das igrejas mais influentes do Brasil ou do mundo, né? E a gente tenta copiar aquilo porque aquilo é a onda do momento. Tem também a característica, irmãos, né, antigamente, eu vou falar um pouquinho aqui da igreja no passado, a igreja no passado ela focava lá no fim dos tempos. Não, porque Jesus está voltando, né? E nós precisamos entender que Jesus está às portas e tinha até era colocado um certo medo, né? A igreja ela vivia lá na frente, né? Até tem uma anotação aqui, deixa eu achar. A igreja tirava o pé da terra, né? Vivia vivia no céu, né? Porque só o céu, porque lá vai ter ruas de ouro e não sei o que e tal. E tudo bem, o céu vai ser maravilhoso, né? O reino de Deus, quando Jesus voltar, vai ser maravilhoso. Mas em contrapartida, hoje em dia, a igreja tirou a cabeça do céu e acha que tudo que Deus tem para nós, nós temos que viver aqui e agora. Né? Então eu me converti ao evangelho, entre aspas, me converti, e Deus vai fazer as coisas aqui e agora. Eu determino que tal coisa vai acontecer e Deus vai fazer hoje, agora, amanhã, né? Deus tem que agilizar a minha vida aqui e agora, porque agora, afinal de contas, eu me converti. Né? Eu parti de uma vida pregressa para agora, essa vida agora, minha vida tem que mudar da noite para o dia. Eu não tenho processos, eu não tenho caminhadas mais. Jesus é o Deus né, do universo, é o criador de todas as coisas, então agora que eu me converti a ele tem que mudar a minha vida agora, porque eu me converti agora. Né? Eu passei a frequentar a igreja agora, então agora minha vida tem que mudar e Deus tem que fazer as coisas aqui e agora. Então, essa visão pragmática, né, que eu faço isso e isso acontece. Eu me comporto agora desse jeito e isso aqui vai acontecer assim, exatamente dessa forma. Como se as coisas da vida tivessem uma fórmula única, né? Como se Deus não fosse soberano e ele determinasse aquilo que devemos passar, como iremos passar e qual é o resultado daquilo na vida de cada pessoa. Entende? Nós somos pragmáticos e isso é muito prejudicial, né? A gente aprende a ser pragmático com o mundo e agora a gente quer, através de uma falsa teologia, copiar isso do mundo e trazer isso para dentro da igreja. E isso tem tornado pessoas fracas na fé, tá bom? Pois bem, vamos falar agora dos prejuízos que isso tudo traz, né? O que isso causa na igreja de Cristo. Essa quantidade de pessoas que estão ouvindo essas teologias que a gente acabou de falar, elas são afetadas negativamente, tá? E a gente vai falar desses prejuízos. O primeiro deles, obviamente, é a imaturidade espiritual. A pessoa vive essas teologias e a gente vai aprender no livro de Hebreus, né, capítulo 5, que a igreja ela ainda precisa ouvir o leite espiritual, porque eles não suportam o verdadeiro evangelho. Não suportam. Se a gente prega o evangelho na maneira que tem que ser, e quando eu digo isso, não significa meramente que o evangelho ele é só exortação. Ele é só aquela paulada que a gente tem que ouvir, aquela repreensão. Mas uma pessoa imatura espiritualmente, ele não suporta também ouvir o quanto Jesus ama ele.
Porque quando ele ouve que Jesus morreu numa cruz, sangrou, foi humilhado, isso não cabe na sua cabeça. O entendimento é muito superficial, a ponto de saber que alguém morreu no seu lugar, você era o condenado. Então, a imaturidade espiritual, ela vem por ouvir essas falsas doutrinas, né, e essas pessoas, elas têm que sempre ficar ouvindo o leitinho espiritual, né, porque eles não suportam se alimentar de uma palavra robusta. É muito para sua cabeça, é muito extremo, é muito daí vem, né, a questão do: "Não, a gente tem que ser crente, mas não tem que ser fanático". Irmãos, talvez o vídeo de hoje fique um pouquinho mais extenso, tá, mas eu vou tentar, ser mais breve. A questão da superficialidade doutrinária também é um outro prejuízo, né. Atos 2:42, fala sobre a igreja primitiva, que ela perseverava, irmãos, na doutrina dos apóstolos, certo? E a doutrina a qual nós hoje devemos perseverar é a mesma doutrina dos apóstolos. Não mudou. Não mudou, não precisa, não tem, na verdade, não tem como melhorar a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque a doutrina dos apóstolos não são dos apóstolos, são de Jesus Cristo, a qual Jesus passou para eles. E os apóstolos ensinaram a igreja primitiva a caminhar nesses fundamentos. Então, são doutrinas, irmãos, que não mudam com o passar do tempo, com a evolução da humanidade. Afinal de contas, a humanidade está evoluindo em quê? Porque a ideia de evolução é um melhoramento no ser humano. E a gente percebe que isso não está acontecendo, muito pelo contrário, as pessoas estão se deteriorando cada vez mais. O que muda uma pessoa é o evangelho não melhora, ele transforma a pessoa. E a superficialidade doutrinária é um prejuízo muito grande, irmãos. Nós precisamos nos aprofundar nas doutrinas bíblicas. Se nós falar, né, sobre a soberania de Deus, porque Deus é soberano, e muitas vezes essas pessoas imaturas na fé, que se alimentam de leitinho espiritual sempre, você fala que Deus é soberano, elas entendem, não, Deus é soberano. Mas não entende que isso é uma doutrina, não é apenas uma expressão bonita sobre Deus. Não, Deus, tu és soberano, tu estás acima de todas as coisas, mas não sabe o que isso significa. A soberania de Deus não é apenas uma frase bonita, uma expressão bem colocada, mas é uma doutrina. Existe um aparato muito bem estruturado por trás da verdade de que Deus é soberano. Por que Deus é soberano? De que maneira ele é soberano? Qual é o impacto da soberania de Deus sobre a minha vida? Isso as pessoas não sabem, porque não se aprofundam numa teologia verdadeira e robusta. Outra coisa são os exageros da fé, né, quanto à fé, na verdade. E eu tenho aqui no esboço o seguinte: há muita gente com fé nos agentes de Deus e não no que Deus age, não no Deus que age. Outros têm fé na fé dos líderes. Não, eu acredito muito que o meu pastor, a fé do meu pastor vai resolver essa questão na minha vida, né. Outros têm fé na oração, na forma da oração, no óleo da unção e não no Deus verdadeiro. Uma teologia enferma gera uma fé enferma. Não, eu acredito muito que se o pastor vier aqui na minha casa e orar por isso ou por aquilo, tal coisa vai mudar. Eu acredito muito, né, eu tenho fé que se o pastor ungir a minha casa, ungir a minha vida, ungir a minha família, as coisas vão mudar. Eu tenho muita fé na oração daquele irmão, daquela irmã que são pessoas de oração. Sabe, não tenho o entendimento de que se você olhar para o Senhor com o teu coração quebrantado e clamar a Deus e falar com Deus aquilo que você está passando, aquilo que você precisa ser mudado, né, a situação da tua vida, como a palavra diz para nós fazermos, Deus vai agir diretamente na tua vida. Não precisa de um meio de campo. Não precisa alguém te apresentar para Deus. Deus já te conhece. Enfim, e aí a gente pode falar por horas sobre isso, né? Outra coisa, irmãos, é a apostasia.
Isso aqui, a apostasia, irmãos, isso aqui é é é a morte, né. Isso aqui é muito grave. Então quando a gente, eh, ouve falsos evangelhos, a igreja, irmãos, ela deixa de seguir o caminho de Cristo, e ela passa a seguir caminhos duvidosos, e ela se afasta da verdade, se afasta. E a gente, tem igrejas por aí afora do jeito que a humanidade quer. Igrejas LGBT, igrejas sabe, que só pregam um Jesus legalzinho, igrejas que só sabem rodopiar, igrejas que prometem uma vida próspera financeiramente, igrejas que te levam para uma outra dimensão, igrejas do milagre, igrejas de tudo quanto é coisa, né. Mas isso é apostasia, isso é se desviar da verdade, irmãos, se desviar, né. Distorção do avivamento também, né. O que é avivamento? Vocês percebem uma frase espiritual? Por quê? Porque o verdadeiro avivamento, ele é distorcido. O que é avivamento? É você receber um toque do Espírito Santo, supostamente um toque do Espírito Santo, e você cair, rodopiar, chorar, gritar, cair na gargalhada, é falar, coisas que ninguém entende. Isso não é avivamento, irmãos. Avivamento, todas as vezes que Deus fez algo na humanidade, operou um avivamento na humanidade, realidades sociais, cidades inteiras mudaram. Coisas foram que Deus fez foram perpetuadas de geração em geração e causaram impacto até hoje. Nas nossas vidas ainda causam impacto. Pessoas realmente de Deus, que Deus usou, que Deus causou um avivamento, entende? Eh Enfim, se a gente for, analisar a história da igreja, a gente vai ver que aconteceram verdadeiros avivamentos, que mudaram o comportamento de uma cidade inteira, de uma nação inteira, e não é algo superficial. Avivamento não é você ir num culto e você chorar simplesmente, e você sai dali emocionado e não transformado. E porque Deus quer, eh inclusive transformar as tuas emoções, dar maturidade para você lidar com as suas emoções a ponto de você comandar as suas emoções e não ser comandado por elas. Não agir por impulso, não ser aquela pessoa inconsequente, porque é movida por emoção, entende? Então o avivamento é distorcido. E a outra coisa é a aversão do evangelho. Não se enganem. O mundo lá fora, quando olha para uma igreja que vive na superficialidade do evangelho, com falsas doutrinas, isso causa repulsa. Tem muitas pessoas, irmãos, que não se converteram a Cristo, mas que têm um pensamento crítico muito intelectualmente muito concreto, né, são pessoas inteligentes, essas pessoas, esse falso evangelho, essa falsa igreja causa repulsa nessas pessoas. Tem pessoas que estão buscando sim um caminho de verdade para ir a Cristo, para se converter, para se render a Deus, mas não conseguem porque não vê na igreja de Cristo e obviamente, quando eu digo isso, são essas igrejas, pseudo-igrejas de Cristo, eles não veem uma verdadeira transformação. Então isso causa repulsa nas pessoas e não atrai as pessoas. Atrai os bobinhos que estão por aí. Atrai aqueles que querem ser servidos e não servir. Entende? Mas a pessoa mesmo que está em busca de uma verdade para sua vida, isso causa repulsa para elas. Isso é extremamente prejudicial, tá? E qual é a resposta bíblica? Agora a gente partindo para o último ponto do estudo de hoje, qual é a resposta bíblica e teológica para a gente enfrentar essas falsas doutrinas, né? A gente leu aqui no início do capítulo 4 de 2 Timóteo, que diz assim, versículo 2: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina.
Então, Paulo já dá o caminho aqui para Timóteo, para como nós devemos tratar essas coisas. Primeiro é corrigir, né. Então, a gente deve se voltar para a palavra de Deus, consultar as sagradas escrituras, detectar os erros e corrigi-los, substituir por aquilo que é correto. Né? Por exemplo, a gente falou aqui que uma das características do falso ensino é a teologia do aqui e agora. Você se converteu, então Deus tem que mudar a sua vida hoje. E aí a gente pode vir como? Não, a palavra de Deus, ela ensina a doutrina, por exemplo, da soberania de Deus. Deus é soberano, então as coisas não acontecem conforme nós queremos, e sim como Ele quer. Ele tem um caminho para a nossa vida e nós devemos confiar que Deus é soberano. Breve, mas com o entendimento correto, isso pode ser corrigido. Depois a repreensão, né? Trabalhar a consciência, pois uma teologia errada leva a uma vida prática errada. Com os conceitos errados na mente, nós não podemos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, como está em 2 Timóteo 5:17. Aqui, Paulo também vai dizer, perdão, deixa eu encontrar aqui. Isso. Vai dizer que o verdadeiro cristão, né, ele através da palavra de Deus, ele se torna perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas, se nós não caminharmos numa teologia correta, a gente não consegue mostrar uma vida prática adequada, conforme aquilo que a palavra diz. Então, repreender essas falsas práticas, essas práticas erradas através da palavra de Deus corretamente, tá? E exortar, apontar para a verdade, a pregação da palavra cura o coração, encoraja e gera motivações certas para buscar e permanecer na verdade, tá? Então, corrigir, repreender e exortar através da palavra de Deus, através de uma teologia saudável, robusta, e Paulo diz aqui, ó, com paciência e doutrina. Nós temos que ter paciência com esses irmãos, né? Paciência não só com os irmãos, mas também paciência com a situação em si. E nós vamos repreender, corrigir e tal, mas isso deve ser com paciência, mas também deve ser regada, deve ser eh, eh, carregada, na verdade, de doutrina. O que isso significa? Carregada de palavra, de ensino correto, tá? Nós devemos estar habilitados para toda boa obra. Tá bom, irmãos? Eu não vou me delongar mais. Eu espero que esse estudo tenha trazido uma consciência melhor sobre a nossa realidade da igreja cristã hoje no Brasil. E eu tenho certeza que, identificando essas coisas, e todos nós, como Igreja de Cristo, unidos, eh, identificar esses erros e corrigir através da palavra, isso vai transformar e trazer a qualidade para esse grande número de cristãos que estão por aí afora, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.